Dessa segunda-feira de gala, né? Com um bom jogo de futebol aqui no Sport TV e a gente vem com toda a repercussão de mais uma vitória do cabuloso. O Cruzeiro venceu o Bahia na Arena Fonte Nova, primeira derrota do Bahia como mandante no Campeonato Brasileiro. Com isso, o Cruzeiro ultrapassa o Palmeiras e volta à segunda colocação. É verdade que tem 2 jogos a mais do que o Palmeiras nesse momento. 1 ponto a mais, né? O Cruzeiro tem 47 e o Palmeiras tem 46, mas o Palmeiras ainda vai fazer 2 jogos para igualar o número de partidas realizadas pelo time de Belo Horizonte. Então a situação é a seguinte, a gente vai colocar aqui a classificação na sua tela. Flamengo 50, com 22 jogos realizados. O Cruzeiro tem 3 pontos a menos, 47, com 23 jogos realizados. O Palmeiras tem 46, mas com 21 jogos realizados. Se o Palmeiras vencer os seus 2 jogos, né, em relação ao Cruzeiro, ele pode chegar a 52 pontos. O Palmeiras, se chegar a 23 e vencer o seu jogo, ele pode ficar com 53. Então a classificação, se todo mundo vencer os jogos, ficaria com Flamengo 53, Palmeiras 52 e Cruzeiro 47. Cruzeiro ainda está na briga, certo? E olha, vale destacar algo que é muito atípico. Tanto o Palmeiras quanto o Flamengo fazem nesse momento as suas melhores campanhas na história dos pontos corridos. Nem quando ganharam títulos históricos, simbólicos, o Flamengo de 2019 nessa altura tinha 1 ponto a menos do que o Flamengo atual. O Palmeiras de 2021, né, que foi a maior pontuação do Palmeiras até essa rodada, também tinha 1 ponto a menos do que o Palmeiras tem hoje. Então é o seguinte, o campeonato tem uma pontuação altíssima e tudo indica que o campeão deverá ter um aproveitamento muito mais alto do que o normal. Dito isso, jogo de golaços, hein, Mansu? Brinquei com o Richarlison aqui. O gol do Gabigol, fiz muito gol daquele jeito ali. Canhota, aquela batida meio com o dorso do pé, né? A bola pega e faz uma curva pro lado de lá. Fiz muito gol daquele jeito. Campinas, São Paulo, Portugal, qualquer lado. Viu, Mansu? Mas foi o Gabigol hoje quem fez o golaço e deu a vitória ao Cruzeiro. Tudo bem, Mansu? Boa noite, hein? Tava melhor. Boa noite, até ouvir isso. Boa noite, Richarlison, todo mundo que assiste o Troca. Bom, vou ignorar a primeira parte da pergunta e vou passar o jogo. Eu só disse verdades, mas tudo bem. Assim, o jogo de gols espetaculares, agora o jogo que coloca o Cruzeiro, mantém o Cruzeiro na briga. O que dá para dizer hoje é o seguinte, o Cruzeiro é o único time que tem conseguido, de alguma maneira, acompanhar o ritmo de Flamengo e Palmeiras em termos de pontuação. Flamengo e Palmeiras são os únicos que têm hoje mais de 70% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. Palmeiras 73%, o Flamengo próximo de 75%, projetando aí uma pontuação alta. O que parece muito claro nesse momento, você falava sobre o aproveitamento dos líderes, a gente tem muita probabilidade, uma enorme probabilidade de ver o melhor vice-campeão da história dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Superando o Santos de 19, que até hoje, né, o Santos do Sampaoli, vice-campeão para o Flamengo, que é a melhor pontuação atual. Fez 74 no ano em que o Flamengo fez 90, bateu o recorde, esse recorde mais difícil de bater. Hoje, por exemplo, se o Flamengo mantém o aproveitamento dele até o final, faz algo próximo de 86 pontos, que é próximo daquele recorde. O Palmeiras, se mantiver, faz 83. Fato é que o Cruzeiro, para continuar essa perseguição e ter chance de título, vai precisar manter também um aproveitamento elevado. Qual é o grande trunfo do Cruzeiro a partir desse jogo, a partir dessa rodada? Com a mudança de calendário da CBF, Flamengo e Palmeiras, por exemplo, entram agora numa sequência de rodadas do Brasileiro com a Libertadores do meio e com jogos que podem ser desafiadores. O Palmeiras tem o River Plate, o Flamengo e o Estudiantes, em tese, tecnicamente, mais fraco que o River, mas com decisão em Buenos Aires. A mudança, e aí foi uma das razões do Flamengo protestar, e eu compreendi, fizeram com que o Cruzeiro, que é um concorrente, tivesse as semanas de competição sul-americana, que serão, caso o Flamengo e Palmeiras avancem, serão 4 semanas que ele terá livre e que os outros 2 não terão. E, acima de tudo, o Cruzeiro é um time que compete muito bem nos seus jogos. Hoje foi pior time que o Bahia, vamos dizer, em 60 minutos do jogo.
Após as mudanças do Leonardo Jardim, o jogo passou a pedir outra coisa, o Bahia não teve resposta e o Cruzeiro, com uma grande jogada do Matheus Pereira e um grande gol do Gabigol, conseguiu a virada. É isso. Aliás, convido vocês aí de casa também a participarem com a gente, tá? Por meio da hashtag Troca de Passes, vai aparecer aqui na sua tela, aqui embaixo, hashtag Troca de Passes. Vão lá no X, no Twitter, mandem as suas mensagens pra gente. O que vocês acharam da vitória do Cruzeiro hoje na Fonte Nova, hein? E o torcedor do Bahia, que deve ter saído decepcionado, não pelo desempenho, né? Mas pelo resultado. O Bahia fez um bom jogo contra o Cruzeiro, mas em chutes espetaculares, uma jogada linda do Matheus Henrique e o gol do Sinisterra, e depois o chutaço. Eu falei o quê? Matheus Henrique. Do Matheus Pereira, óbvio, e o gol do Sinisterra e a balaça que o Gabigol meteu no ângulo lá para fazer o gol da vitória. Rick, tudo bem? Boa noite. Uma segunda-feira especial, de um bom jogo de futebol. O primeiro tempo nem foi tão bom. Agora o segundo valeu o ingresso, né, Rick? Boa noite, Felipe. Boa noite, Mansur, a todos que nos acompanham. E assim, é curioso que hoje a gente estava vendo os noticiários, os programas esportivos antes desse jogo, que realmente tinha tudo para ser um jogão, e foi realmente um jogão de estratégia, de dois treinadores que entendem e sabem a qualidade dos seus times, mas um final de semana onde Flamengo deu seu recado, muito bem dado, venceu com tranquilidade, não foi um jogo espetacular, mas foi um jogo onde o Flamengo não sofreu contra o Juventude. Palmeiras, então, um primeiro tempo espetacular contra o Inter, em casa, né, do hat-trick do Tigrinho, do Vitor Roque. E o Cruzeiro precisava responder a esses bons momentos, e principalmente desse final de semana, de dois times que, na minha opinião, ainda continua mais favorito que o Cruzeiro a esse título, que é Palmeiras e Flamengo. Mas o Cruzeiro sabia que teria que responder de forma igual ou parecida para continuar o seu sonho. E foi isso que ele fez. E o Gabigol, diferentemente de às vezes, claro, no finalzinho da coletiva dele ali, das palavras, é aquele Gabigol de sempre, né? No final do ano a gente vai conversar em dezembro, mas ele falou uma coisa que me chamou a atenção. E realmente foi a temática desse jogo. Um primeiro tempo onde é o Cruzeiro do Jardim, sempre muito atrás, né? Principalmente jogando contra o Bahia, que gosta dessa posse, que tem um jogo mais propositivo, de passes curtos, trocas de passes envolventes. E um Cruzeiro que sabe que quando rouba a bola, eles saem em velocidade, com muita propriedade, tem isso como DNA nesse time do Léo. Não à toa que de vários jogos que o Cruzeiro vence, nem sempre ele tem a posse de bola, ou quase sempre ele nunca tem essa posse de bola, na maioria das vezes, o maior número, né, da posse de bola. Mas que no segundo tempo, quando precisou e o Léo Jardim percebeu que poderia vencer a partida, ele troca a forma do time jogar. De um time reativo para um time propositivo. E aí sim, tem uma diferença muito grande do time do Bahia, que não tem tantas peças, né, nesse banco de reserva. Mas dá para citar aqui os desfalques, né, Rick? Sim, porque olha só, o Bahia hoje não tinha eu ia chegar Caio Alexandre, Eric, Canu, o Juan Pablo, Thiago, Eric Pulga, Ademir, fica muita ainda. gente fora, né? Especialmente os do ataque, que fazem muita diferença. Pulga, né? Pulga e Ademir são jogadores frequentes no time titular e do drible, né? O Bahia muitas vezes chegava até lá, mas estava com dificuldade de furar, né? O último terço do campo, o Bahia teve dificuldade no primeiro tempo, no segundo tempo melhorou um pouco, mas é isso, diferente de um Cruzeiro, que tinha muitos jogadores, né, disponíveis, jogadores que estão chegando, né, Sinisterra, o Arroio, o próprio Gabigol, que estava 11 jogos sem marcar, mas hoje fez um gol importantíssimo. Felipe, é um Cruzeiro que chega demonstrando que se o Palmeiras e o Flamengo derem mole, ele vai brigar até a última rodada por esse título, aí beneficiado por aquilo que o Mansur trouxe. De a Copa do Brasil ficar lá para o fim, então agora é total foco para esse final de Brasileiro. É isso. Deixa eu colocar nesse papo aqui o Henrique Fernandes, né, que participou da transmissão desse jogo lá de Salvador, o Bahia perdendo para o Cruzeiro por 2-1. Ô, Henrique, antes da gente falar um pouquinho do jogo, queria repercutir um pouquinho a entrevista do Gabriel Barbosa, o Gabigol, porque ele deixou um recado ali no final da entrevista, né? Ele disse: beleza, agora vamos tocando, tá tudo bem, a relação é ótima e tal, eu quero jogar mais, eu quero mais minutos, mas eu me dou muito bem com o Leonardo Jardim e no final do ano a gente conversa. Que história é essa de no final do ano a gente conversa? Vai sair? Bem-vindo ao Troca, amigo. Tem que ver o que vai acontecer, né? Porque, assim,
Pode acontecer muita coisa, pro bem e pro mal, né? O Caio pode, por exemplo, ser vendido, o Gabi ganhar mais espaço. A gente não sabe exatamente que o fim do ano reserva, né? O que eu sinto é que o Gabigol entende por que ele tá fora do time, né? É natural. Ele pode jogar na função do Pereira ou do Caio, os dois estão muito bem. O Jardim já falou isso em entrevista, eu imagino que fale isso diariamente com o Gabi, no sentido de tenha paciência que eventualmente eu vou precisar de você, como precisou hoje. E aí o Gabigol tem aparecido. Hoje apareceu muito bem. É claro que a gente tem que tentar entender mais claramente o que ele quis dizer. Mas acho que ele também está pensando que até o fim do ano pode acontecer muita coisa e o status dele pode mudar. Agora, se ele continuar fazendo o que fez hoje, Diniz, o cruzeirense está satisfeito, o Jardim está satisfeito e o Gabigol pode ficar satisfeito também, porque embora ele não seja um titular, ele é um dos caras que mais participa. Ele tem entrado em quase todos os jogos. A gente está vendo os lances do jogo. Primeiro tempo foi de menos oportunidades, né? De menos coisas claras acontecendo, chances claras para um lado ou para o outro. Aquela defesa do Cássio talvez tenha sido a única defesa de um goleiro na primeira etapa. Foi um primeiro tempo relativamente agradável, porque os dois times tentavam acelerar, Cruzeiro em contra-ataques, o Bahia quando conseguia estabelecer seus homens no campo de ataque, mas a segunda etapa, sim, trouxe muito mais coisa interessante, porque o Bahia começa a melhorar as suas ações de frente, no primeiro tempo muito com o Sanabria na ponta esquerda, no segundo tempo ele consegue colocar mais gente no jogo, Jean Lucas aparece, Ribeiro aparece um pouco mais, o Arias passa a ser uma opção no corredor direito, e aí as jogadas do Bahia vão se acumulando. Essa para mim foi muito clara do William José, a gente está vendo a origem da jogada com o Ribeiro e Jean Lucas tramando, o William por um detalhe não abre o placar, e no momento que o Cruzeiro estava começando a tentar ensaiar uma reação dentro do jogo, a gente vai ver que vai sair o gol do Jean Lucas, um jogador de seleção brasileira, que num momento desse de dificuldade, num jogo que a torcida do Bahia esperava mudança de postura e um melhor resultado, a gente sabia que teria que partir de jogadores como ele, a capacidade de fazer a diferença. Tem esse chute do Juba um pouco antes, chute de fora da área, sempre uma arma desse time do Bahia. O Cruzeiro dá essa resposta, como eu disse, já reagindo dentro do jogo. Na escapada do Kaique, uma chance claríssima, foi a primeira finalização no segundo tempo, já tinha ali bastante tempo de jogo, cerca de 15, quase 20 minutos de jogo, e aí na sequência vai sair o gol do Bahia. Um gol que passava a impressão que daria ao Bahia conforto para poder controlar um pouco mais com a posse, que é algo que o time faz muito bem, mas que acabou não sendo o que aconteceu, né? As respostas que o Jardim deu a partir desse gol do Bahia que a gente está vendo foram respostas muito boas, mostrando a profundidade melhor de elenco que o Cruzeiro tem. Com a chegada dos pontas, Kenny Arroyo que estreou, Sinisterra que fez mais um jogo e fez o primeiro gol, e aí recolocaram o Cruzeiro no jogo com uma postura diferente. O Rick fez um comentário que eu concordo perfeitamente, assim, o Cruzeiro é um time reativo, boa parte dos jogos tem menos posse de bola, é um time que normalmente espera o adversário tomar a iniciativa, mas que hoje soube se adaptar ao que o jogo pedia. E a partir do 1-0 do Bahia, a entrada dos pontas, empurrou Luciano Juba e Arias para o campo de defesa, começou a cercar um pouco mais, essa bola do Caio Jorge é a primeira ação perigosa depois do 0-1, e aí a partir das chances criadas, olha como o Arroio entrou aceso, né? Se a primeira jogada dele, a bola sobra para o Gabigol, defensiva do Bahia corta. A partir dessas jogadas, o Bahia passou a não conseguir sair de trás. Se a bola fica presa no campo de ataque, a chance de sair o gol do Cruzeiro é muito maior. Henrique. É exatamente isso que acontece. Não, e tem uma questão, né? Não sei se vocês aqui vão concordar, mas hoje foi o banco do Cruzeiro que fez a diferença, né? Um Bahia que não tinha tanta opção. O Cruzeiro tira jogadores, né, que ainda não são muito conhecidos aqui no Brasil, por exemplo, o Sinisterra e o Arroio, mas que dão ótimas sinalizações para a torcida. São jogadores que vão certamente ajudar muito o Cruzeiro nessa campanha até o fim do ano. Para não falar de Bolassi, que já jogou ano passado aqui muito bem no Criciúma, né? No Cruzeiro ainda não tem conseguido fazer diferença como fez no time catarinense. E o Gabriel Barbosa, que é o Gabigol, que já chegou a 11 gols na temporada, sem ser titular. Estava dando uma olhada nos números e o Gabriel participou de 522 minutos no Campeonato Brasileiro. 522 minutos. E participou de 6 gols. Isso dá uma participação em gol a cada 87 minutos, né? Ou seja, é quase uma participação em gol por jogo. Então, mesmo saindo do banco, ele tem sido importante, né? E essas substituições foram muito decisivas para essa vitória do Cruzeiro, né? Só um detalhe do gol, que estava vendo aqui o replay, acabou de acontecer o jogo, estão observando.
O Cruzeiro tem tido uma bola aérea muito boa. Acabou sendo decisiva no jogo contra o Atlético, por exemplo, na Copa do Brasil. Então o Bahia sempre procurou defender a sua área com muita gente, né? Afunda muita gente para não deixar Fabrício Bruno ganhar a primeira bola, que normalmente é a jogada que o Cruzeiro faz, e aí cuida bem da área. Esse lance da falta, eu tenho até dúvida se foi uma percepção do Gabi, se foi algo que o Cruzeiro preparou como repertório, a gente está vendo o lance do gol. Você vê que o Bahia está todo afundado na área e há um espaço para essa condução do Gabi, para cobrança curta. Então acho que teve uma leitura do Cruzeiro ali no lance que foi muito precisa e fruto da eficiência de outro tipo de jogada que o time tem, que é a bola aérea na área. O time do Bahia está todo afundado dentro da área. Será que é ensaiado isso aí? Eu gostaria muito de ouvir essa pergunta ao Jardim, se é uma jogada ensaiada ou se foi percepção do Gabriel na hora, Rick. O que você imagina? Mas tem uma observação ali que o Cauli toma a decisão errada. Porque eu, como jogador, o treinador sempre fala para você cuidar o meio do campo. E quando o Gabigol faz a parceria da jogada falta curta, ele vai acompanhar quem vai para o fundo. E para o fundo o cara vai fazer uma outra jogada, é um outro jogo. Por dentro não, por dentro... E dois jogadores do Bahia acabaram saindo um pouco à esquerda da defesa. Isso, né? E aí é mérito do Gabigol, não estou tirando o mérito do chutaço. Mas se o Cauli, em vez de sair para acompanhar, a gente está vendo de novo, o cara que passou a acompanhar o Gabigol, ele não teria tanta facilidade para finalizar. É um mérito? É um mérito. É um chutaço? É um chutaço. É um golaço? Mas o Cauli, se toma uma decisão diferente, poderia ter feito o Gabigol, Rick, pelo menos pensado de forma diferente. Pode falar, Henrique. acho que isso só reforça o foco que tinha em defender a bola aérea, né? Também. Essa bola vai ser cruzada. Parece que a defesa do Bahia tinha certeza disso, né? E aí veio a surpresa. O mais lógico era essa bola ir no lado direito, né? Para que alguém cruzasse da linha de fundo, por exemplo, essa bola por meio da área, que estava muito povoada, né, Mansur? E ao fazer esse movimento que o Rick falou, ele acabou também dando pé bom pro Gabigol, né? Fez tudo que o Gabigol queria. Né? E aí o tiro foi fatal. Assim, o Cruzeiro tem mais opções, né? A janela foi boa para o Cruzeiro e acho que... Não é só a questão dos jogadores que chegaram, é que chegaram características diferentes do que o Cruzeiro tinha, né? O Cruzeiro sentia falta de pontas, às vezes, Exato, né? jogadores com essa característica de velocidade, de enfrentamento. Acabou que hoje até o jogo se resolve de outras formas, mas esses jogadores ajudaram a colocar o Cruzeiro no campo de ataque por mais tempo, né? Teve um período do segundo tempo, curioso, quando o Bahia faz o gol, que o jogo, para mim, fugiu a característica do que os dois queriam. O Cruzeiro gosta de transição, mas também não gosta que o jogo ficasse tão descontrolado como ele andou em dado momento. Teve um momento do segundo tempo, que é o momento que saiu o primeiro gol do Bahia, que o Bahia começou a tentar atacar com mais gente, tentou apressar mais as jogadas, perdia a bola, o Cruzeiro começou a ter os seus contra-ataques, na perda da bola, a bola voltou, o jogo ficou um jogo de ida e volta, que interessava pouco aos dois times, e após isso, aí... E tem uma coisa que acontece muito em jogos de futebol, né? Você sabe que esse negócio de ida e volta interessava pouco aos times, mas interessa mais ao Cruzeiro. Porque nesse momento, com o Bahia desfalcado, tem jogadores mais letais. E está acostumado a esse tipo de jogo, né, Só que ele também não gosta de ser pego defendendo com tão pouca gente, com um espaço tão grande, né? Não é habitual também. Porque o Cruzeiro é um time muito sólido, mas muito sólido e muito organizado. Para defender, é difícil passar pelo sistema defensivo do Cruzeiro. O que tem muito em jogos com essa característica, quando um time passa muito tempo, vamos dizer, entre aspas, como protagonista do jogo, com a bola, é que quando ele encontra o seu gol, depois de passar, vamos dizer, 60 minutos condicionado ao mesmo tipo de jogo, e o adversário, por necessidade, por mudança de característica de jogador, começa a propor algo totalmente diferente, às vezes o jogo escapa totalmente do controle. O Bahia tem uma dificuldade para sustentar a vantagem em alguns jogos, o Bahia tem uma perda de vigor e hoje ele tem menos opções para mexer. Acho que tudo isso foi se somando, além, é claro, da qualidade que o Cruzeiro tem. Até na hashtag Troca de Passe aqui, estou dando uma olhada, o Orlando César Gonçalves manda: por que ninguém fala das péssimas atuações do Bahia? Por que ninguém critica o Rogério Ceni? Não fez uma má partida do Bahia hoje? Perdeu o jogo, é verdade, porque é futebol. Mas hoje, quero ouvi-lo, Henrique, sobre o Bahia. Eu, pelo menos, não achei que o Bahia fez um jogo ruim. Foi melhor do que o Cruzeiro em boa parte do jogo. Mas aí o banco e a qualidade individual de jogadores do Cruzeiro na parte final decretaram a virada. A entrevista do Rogério foi muito dura na quarta, né? Falando sobre postura, sobretudo em jogos fora de casa, jogos de Copa. Hoje o Bahia não tinha isso, era um jogo em casa, mas tinha que dar uma resposta a isso. E eu acho que o primeiro tempo foi bem dominante do Bahia, assim, em termos territoriais, conteve os contra-ataques do Cruzeiro, se colocou à frente, teve mais finalização, mais posse, mais escanteio, mais volume de jogo, de uma forma geral na primeira etapa. E voltou no segundo tempo até com mais repertório nas ações de frente.
Conseguiu acionar melhor seus meias, usou melhor o lado direito, ficou muito calcado no Sanabria, que aliás é uma boa notícia. Num time que está tão carente de pontas, hoje não tinha Pulga, não tinha Ademir,